Já estamos no ar, tá? Hoje nós vamos autorizar a nossa imagem e voz ao vivo, tá? Que é autorizado já aqui para todo mundo. Quem vier falar já sabe que está autorizando a imagem e voz, ok? E já tá entrando gente, hein? Gosto disso. Deixa eu tocar essa então, mas vamos. Essa música é linda, né? O Adonésio vai ser animadíssimo. Não é? Energia boa, né? Sério, né? É. Não tem seriedade, não. Vamos sair do Sai da seriedade, né? Vamos sair do século. Vamos sair do sério, que é isso? Como diz Abel Ruges, temos que... Gostou dessa divulgação? Gostei. Nossa. 3 horas da manhã eu vou falar dessa divulgação. Não, eu vou tarde. Já é processo. Meu sonho, Ana Paula. Você fica aqui que você é minha assistente para assuntos. Assistente pessoal. Assistente de assuntos aleatórios. Bom dia, bom dia, bom dia aos ouvintes da Rádio Revolução, a rádio que é louca por você. Hoje, dia 26 de junho de 2025, quinta-feira, exatamente 10h31 da manhã, e comecei o programa atrasada. Tô brincando, 1 minuto a gente tem direito, né? E hoje eu tô aqui nesse estúdio incrível, dentro do Instituto Municipal Nise da Silveira, no Engenho de Dentro. Primeiro eu vou apresentar meu colaborador querido da técnica, Luiz Borges. Cheguei, nada acontece porque eu não sei mexer nesses negocinhos aí, então eu fico aqui mesmo. No estúdio a gente tem a galera do CAPS, Camila Menezes, que é a nossa oficineira, anjo da guarda, a pessoa que chega junto aqui com a gente, pra tudo, né? E hoje eu falei, convidado com você, lembra? A gente tem a Ana Paula, a gente tem o Luiz, a gente tem o Sebastião, e a Suzy, que é nova,
primeiro dia que ela Sim, veio, sim. estagiária. Sim, sim. Obrigada por ter vindo. Dona Região vai na roda-feira. Sentiu o cheiro? Então, hoje, gente, o estúdio está florido, né? A energia está lá em cima, já dançamos. Já dançamos. E eu tô com um convidado incrível aqui, vou falar um pouquinho dele. O nome dele é Henrique Carioca. O Henrique, ele é sambista, mestre em educação, pedagogo, educador cultural social, trabalha com dançoterapia há mais de 25 anos, ele trabalha com todos os públicos da dançoterapia, faz dança integrativa. Ai, signos africanos, isso está dando problema aqui no estúdio. Trabalhou no CAPS de Souza, que fica dentro do Hospital Cândido Ferreira, em Campinas, 7 anos da vida dele, e trabalha dentro da terapia junguiana, né? Então a gente vai falar um pouquinho disso tudo. Obrigada por ter vindo, seja bem-vindo, Henrique. Como ele sempre pregou, né? Em comunhão, junto, né? Então, muito obrigado. Eu quero dizer também que atualmente estou fazendo um doutorado na música, na Unirio, né? Que está sendo assim um lugar muito acolhedor também, os professores maravilhosos, o pessoal da área, estou conhecendo um trabalho incrível também, entendeu? Então, estou muito feliz. Vendo essa camisa de Paulo Freire, Isso. né? O nosso educador, né? Que é incrível, né? Que tem um projeto de educação que faz com que o aluno tenha o direito à fala, né? Que exponha as suas demandas, né? Uma troca professor-aluno, e isso me encanta muito. E tudo com você começou na pedagogia, certo? Você é pedagogo, primeiro veio pedagogo, né? Isso. Conta um pouco dessa história, antes legal, da gente então. entrar em todas as outras que são muito caras. Então tá, não, rapidamente é o seguinte, eu já trabalhava com a dança, dança de salão. Então quando eu fui fazer a pedagogia, eu já dava aula, muitas aulas. Eu trabalhava com professores, porque é o seguinte, eu nasci, acho que é até legal falar assim, eu nasci aqui no Rio, em Coelho da Rocha, São João de Meriti. E em 92 eu tomei a decisão de morar em Campinas. Foi uma decisão. E lá eu comecei. Então, uma coisa que me chamou a atenção, que os meus alunos falavam assim, eu tenho vergonha, sou tímido de fazer aula de dança. E isso é que me chamou, me provocou para poder ir para a universidade. Agora, o único detalhe é o seguinte, eu não sabia que eu ia pegar esse lado com relação à saúde, né? Eu acabei fazendo a pedagogia porque eu imaginava assim, de estar criando, como eu sempre fiz, vários projetos em várias áreas, com idades diferentes. Mas é interessante porque quando eu começo a ter essa noção, na época, né? Eu comecei a fazer a pedagogia em 2000. E ali eu comecei a trabalhar também em instituições. Aí eu trabalhei em Souza, numa instituição que trabalhava com crianças e jovens de 7 a 17 anos. E depois eu comecei a trabalhar, eu tive a sorte de trabalhar numa instituição da Síndrome de Down, que tem em Campinas. E aí foi aí que eu percebi assim, como precisava ter profissionais na área da dança trabalhando com essa população. E a partir do momento, assim, Campinas, no caso, é uma cidade grande, né? Uma cidade que hoje tem 1 milhão já de pessoas. Eu cheguei lá, tinha 330, olha o quanto que cresceu. Aí eu comecei a sentir essa falta. Por que acontece? Na universidade, os nossos cursos de dança, não sei como é que está agora, mas assim, há 15 anos atrás, 20 anos atrás, você só tinha a formação do bailarino, para ele ser um bailarino ou bailarina, ou ser um professor de dança em alguma instituição. Agora, esse olhar voltado para a educação somática, não tinha. Então, era o caminho que eu comecei a fazer. Só que eu paguei um preço muito caro, no caso, assim, por que eu falo isso? Porque eu imaginei que eu poderia fazer um mestrado na saúde coletiva, na medicina, entendeu?
e mesmo fazendo aula na saúde coletiva. Se você pegar o meu currículo, você vê que eu fiz aula da figurino, assim, né? Dentro da saúde. Mas aí eu não fui contemplado dentro da saúde, né? Assim, né? Porque não havia essa concepção que a dança poderia ser terapêutica. E a dança, ela é totalmente terapêutica. Então, eu digo que foi um preço muito caro porque eu tive que ficar batendo nas portas com um projeto na mão. Então, eu ia na saúde coletiva, na Unicamp, por exemplo. Ah, não, aqui a gente só vai trabalhar com yoga e tal. Ah, eu ia para uma outra estadual, também. Então, eu fiquei batendo isso, eu fui. Então, o que eu fiz? Passei as práticas. Aí eu comecei a investir o meu conhecimento que eu estava vendo, porque é o seguinte, cada aluno que ele vai fazer a dança de salão, ou qualquer dança que seja, ele traz uma informação interessante. É isso que Paulo Freire fala, que você tem que observar os alunos, olhar e saber o que ele está trazendo. Cada pessoa é uma. É isso, exatamente. Mesmo que tenhamos 40 alunos na sala de aula. Eu já dei aula para 1.200 alunos, ao mesmo tempo, um evento lá na Unicamp, que a matemática me chamou, que era aquela final das Olimpíadas de Matemática, que foi uma vez no ginásio lá em Campinas. Por sinal, tinha até 6 alunos de Nova Iguaçu, achei aquilo o máximo. Assim. E eu dei aula para eles, 1.200. Eu trabalhei som, ritmo com eles, eu pedi, aí eu fiz eu gosto de fazer uma loucura, né? Como diz a Alcione, faça uma loucura por mim. Então, eu pedi que o pessoal que estava organizando, que me convidaram, que desse uma bexiga ou bolas de encher, sabe, de aniversário para cada aluno. Aí quando eu pedi para eles encherem, começar a fazer aquele barulho, ninguém aguentou dentro do ginásio. Mas a gente começou a fazer som e descobriram que através, você encheu a bola e vai soltando, tem um som. Tem um som. E a gente fazia muito isso quando era criança, né? A gente está perdendo as memórias, né? E eu com o microfone aqui, que aí eu falei com ela, agora vocês vão descer para onde eu estava embaixo, eu estava em cima, arquibancada, né? E eu fui para a arquibancada e todos eles desceram. Aí eu enchi a bola e amarrei, e comecei a jogar bola. Aí você trabalha as articulações, tem aquecimento e é uma dança também, né? Aí eu já tinha escolhido uma música, e eles fizeram. E eles adoraram, né? Assim, porque a dificuldade, assim, não podia deixar a bola cair no chão. Se quiser, eu faço aqui. Ó, se cuidado, em pé. Aí eles tinham que jogar a bola para o alto, bater com o ombro, com a cabeça, com o pé, com o joelho. Eles adoraram aquilo ali. Eles nunca tinham feito isso. Então, parece uma intervenção, uma dinâmica boba, mas não é. Você está trabalhando coordenação motora, psicomotricidade e neuromotricidade nessa brincadeira ali. E a questão rítmica, que depois eles tinham que depois também dançar e tocar, e sem deixar, a brincadeira era não deixar a bola por. No final, eu pedi para eles juntar duplas e tinham que estourar a bola um no outro, assim, tinha que dar um abração, no caso, para terminar, e eles pá! E tem bola que não estoura, porque dependendo de como ela não estoura. Isso, e ela não estoura. Nossa, eles amaram. Aí depois trocamos de novo, fui para baixo, eles subiram, eu falei, agora vamos trabalhar ritmo. Aí eu batia na mão, porque é a minha palma, ó. Bem, som. Aí eu batia, e eles respondiam com o pé. Aí eu, e eles tinham que dizer, vamos fazer ritmo. Assim, adoraram. E é muito interessante você falando isso, porque além disso, a gente hoje tem hoje não, de muito tempo, essa percussão de corpo também, né? Isso, porque a música também traz esses elementos. Junta-se com a dança. Junta-se, isso. E aí o processo é mais legal de trabalhar? Sim, então, sobretudo você... As percepções, né? Isso. E principalmente trabalhar com qualquer grupo, ou então jovens, né? Porque o jovem, principalmente o menino, ele é mais tímido, ele tem mais vergonha. Claro, dependendo da criação. Se você tem um filho que ele começou desde criança a ouvir música e você dança com ele, que foi isso. Eu aprendi a dança de salão dentro de casa. Eu sou filho único e minha avó preta, ela que me pegava. Vamos lá, é assim que você tem que pegar, né, para dançar e tal. Aprendi a dançar dentro de casa. Eu tenho bom orgulho de dizer isso. Assim.
entendeu? E domingo, que a minha mãe estava em casa, eu dançava com ela também. Ela gostava muito de ouvir Roberto Carlos e eu dançava com ela e tal, entendeu? Então, assim, inclusive até a capa do meu trabalho, do TCC e do mestrado, tem uma foto eu dançando com a minha mãe, entendeu? Então, assim, ela já partiu, né? Mas foi isso que ela deixou comigo. Essa é uma pergunta que eu queria te fazer também, né? Sim. Quem são os seus ancestrais na dança? Sua mãe é uma. E a minha avó, legal. Sua avó. Isso. A minha avó, ela frequentava muito o Império Serrano e a Portela, porque nós morávamos em Coelho da Rocha. Então ela pegava o trem, né, rapidinho, já estava ali em Madureira. Aos 3 anos de idade. Entendeu? Então ela me deixava lá no meio lá do povo, sambando. Então o samba vem daí. Vem daí, exatamente. E vem no samba bom, vem Império Serrano, por favor, Império Serrano, porque em Madureira. Tem Isso. como. E até ontem eu estava conversando com uma amiga aqui no Rio, que ela veio do Rio Grande do Norte, e eu a conheci fazendo um outro doutorado em Portugal. E ela estava falando assim, Henrique, você flutua quando está sambando e tal. Eu achei uma graça ela falar isso, porque as pessoas geralmente comentam isso, né? Até quem quiser se botar aí no YouTube, Henrique Carioca Samba Show, aí aparece lá, tem muitas amostras, né, de apresentações. Mas por quê? Porque quando eu estou sambando, eu faço muita questão de deslizar o pé no chão e não bater o pé no chão. Por quê? Por causa de uma questão de saúde e informações neurais. Porque quando a gente está deslizando o pé no chão, né, fazendo esse movimento, quando você desliza, você passa toda a informação através do nervo ciático, até a parte cerebral. Se você ficar pulando, fica cortada, como se você estivesse fazendo uma gravação de uma música e tivesse interrompendo. Então você está aqui assim, indo direto. Se você bater o pé no chão, ela faz isso, sai de sintonia. Agora, se você só trocar o peso, você não machuca, pode chegar, querido. Pode chegar. Se você deslizar o pé no chão, você não machuca a sua ossatura e seus músculos, né? Porque temos que cuidar muito dos nossos pés, né? Da onde passam as informações e como a gente anda na rua também. Por isso que eu tenho que tomar cuidado com a outra. Então, aí na dança de salão, eu faço muito essa ligação, por exemplo, assim, olha, vê o calçado que você está usando. Porque a gente não percebe isso, né? E os calçados que a gente compra, às vezes, por questões de grana, você acaba comprando um calçado não muito bom, vamos dizer assim. E às vezes, de acordo com a sua altura, o peso, isso vai fazer muito mal no teu Hoje a gente tem até muitas pessoas precisando colocar palmilhas ortopédicas, né? Por conta de um processo mesmo de mau uso, né? Exatamente. E a dança de salão, ela dá uma postura, ela trabalha com você essa questão da postura, tanto para homem como para mulher. Enfim, quem está fazendo, né? Enfim, a dupla que está dançando juntos, a gente vai trabalhar a questão do quê? Da postura. A postura é muito importante. E essa condução também. Agora, a condução é uma coisa muito interessante, né? Porque, por exemplo, se você vê 2 homens dançando, a dança de salão, ou, por exemplo, como no caso na Argentina, né? Tem muita apresentação de 2 homens, um conduzindo o outro. Essa condução de uma pessoa, ela vai fazer informações na sua cabeça de uma forma. E quem está recebendo aquela informação de condução para a direita, para a esquerda, giro, ou saltinho e tal, vai fazer outra. Nós, como seres humanos, assim, o nosso cérebro, a gente já sabe que mudou muito o peso do nosso cérebro ao longo de todos os anos, desde a Idade da Pedra, Idade Média e tal. Então, o que aconteceu? Eu estou explicando isso para poder explicar uma outra situação de condução. Assim. E o homem mesmo, ele que saía, na época da Idade da Pedra, para poder caçar animal raiz. A mulher ficava dentro, lá da caverna, e ela ficava com os filhos. Olha que interessante. E a mulher, ela conversava com os filhos o tempo todo. Ela tinha esse dom de conversar com os filhos.
E o pai, quando chegava com o animal, cheio de sangue e tal, ele tinha que fazer todo o movimento corporal de como ele tinha conseguido abater aquele bicho para eles comerem durante aqueles dias, na semana. E isso foi passado no nosso sangue até hoje. Então, hoje o que acontece? Quando você tem uma família, que tem uma família, dependendo da, né? Aquela pessoa que sai para trabalhar, tal, quando ela volta, ela conta alguma coisa que aconteceu. Ela reproduz aquilo que foi feito lá atrás. E aí uma coisa, quem sai para trabalhar, que vai, nem que anda daqui, não sei, 1 quilômetro ou menos, para poder fazer alguma atividade, ela está fazendo uma atividade corporal, uma atividade física, ela está indo lá e voltando. E a pessoa que está em casa, com uma criança, com um bicho e tal, ela tem toda uma questão maternal com aquela criança ou com aquele pet dela. Por isso que algumas famílias dizem assim, a mulher consegue resolver questões difíceis que o homem não consegue fazer. Porque isso vem lá de trás. E a questão também, aí trazendo para a dança de salão, da questão da condução, é porque o homem ele tem essa questão da localização muito bem dentro, engendrada no cérebro dele. E a mulher, como ela não teve essa experiência de sair para ir lá caçar, quer dizer, agora, ao longo agora dos anos, está mudando. Porque quando a gente vê agora na pandemia, quantas mulheres trabalharam? As mulheres que saíram para trabalhar, as mulheres, né? O mundo também pela questão do capital também, né? Nessa necessidade de ter que trabalhar, de ter que sair. Isso, exatamente. E a gente vai mudando as posturas, né? Sim, a gente exatamente. vai começando a tentar entender esse lugar que a gente tem que ser mais incisiva, para ser mais respeitada. Isso, exatamente. Né? Então, aí significa que agora, na dança de salão, uma mulher pode conduzir o homem e vice-versa, entendeu? Ou 2 mulheres podem dançar juntas e conduzir uma a outra, beleza. Mas tudo está ligado ao cérebro, assim, entendeu? Não só o cérebro, mas essa questão sociológica, assim, entendeu? Mas tem que ter um aprendizado. Você tem que fazer, senão o cérebro ele não aprende. Precisa ser estimulado, o tempo inteiro, né? Isso. Agora a gente falando da dança de salão e tudo, mas eu quero saber uma coisa com você. O samba te educou? Muito, porque na verdade, pela criação que eu samba tive, educa, né? Foi legal essa aí, boa pegada, porque assim, às vezes agora eu olho para trás e penso assim, nossa, eu sou filho único, e minha avó foi muito, a minha avó foi um pai que eu não tive, né? Eu não fui criado com o pai, com a figura masculina. E minha avó era sempre não, é muito engraçado, acho que eu sempre recebi muito não. Na época, enquanto criança. Não pode isso. Não pode. Não pode. Tudo não. Mas o aprendizado que ela me dava dentro de casa, e uma coisa que eu descobri também, minha avó ela me amava muito, porque ela nunca falou eu te amo, mas ela construía coisas para mim. Ela fazia carrinhos bobos de lata de Nestlé, né? Botava terra dentro, furava, botava 6, eu ficava andando com aquele carrinho no quintal. E ela cortava umas coisas, ela fazia umas coisas manuais. Ela não sabia nem escrever o nome dela, mas ela tinha esse dom, entendeu? Não só de comida, que eu passei, aguçou muito o meu olfato com a comida, as coisas que ela usava, e hoje eu uso também muito, eu faço minha comida. Então, assim, e essa questão do samba foi muito interessante, porque, assim, mesmo ter recebido não, mas eu tive a oportunidade também de dançar na escola. Isso também é muito legal. Hoje o pessoal tem um grupo aí que a gente sabe que não é a favor, que está querendo que as crianças não vá para a escola e fiquem dentro de casa, estudando dentro de casa. Não dá certo. Porque, assim, foi essa minha experiência de estar e fazer amizade dentro da escola que isso me ajudou muito. Hoje, para eu estar aqui falando com vocês, do jeito que eu estou falando, desprendido, você falar assim, Henrique, sobe aqui na mesa e dança, eu vou dançar, se você entendeu? Eu danço em qualquer lugar. Eu já dei aula. Uma vez eu fui num evento e acabou era um evento de professores e eu pedi que as moças que trabalhavam na faxina e na cozinha eram para participar também. Acabou tendo 200 pessoas. Aí o cara chegou e falou assim, e agora onde você vai dar aula? Eu falei, saí de uma mesa lá, sensacional. Botei a mesa, tem essa foto, botei a mesa no centro. Eu falei, você pode fazer a mesa para cá? Eles trouxeram a mesa.
microfone, ela deu uma aula maravilhosa. E a galera em volta de mim. Pronto, entendeu? Eu dou aula em qualquer lugar. Se eu não tivesse passado pelo samba, e pela, né, assim, ter esse contato em casa, eu seria uma pessoa muito fechada. Isso E pelo processo escolar, né? Também, escola, que é o que você pontuou também. Isso, Dessa de... então eu tive essa influência dentro de casa, para poder me movimentar e tal, e depois na escola também, porque na escola tem uma coisa muito interessante. Na escola, eu não sei se agora ainda tem, né, mas assim, foi criado o tal do centro cívico, e aí me colocaram como, você vai como presidente e tal. E aí foi muito interessante, porque aí uma coisa bem interessante, sim. Eu aprendi a jogar como goleiro. Gente, é dificílimo agarrar, jogar bola. E eu tive uma boa facilidade, porque aí é muito interessante, porque dentro de casa ali, fechado. Quando eu saí, foi uma coisa para mim. Aprendi a jogar handball com uma mulher, e eu jogo handball até hoje, 64 anos, e dizem que eu jogo bem. Mas por quê? Porque eu tive uma trajetória esportiva, né? Eu joguei na escola, que eu comecei, depois eu fui por uma outra, aí depois um técnico daqui do Rio me chamou para a seleção do Rio, eu joguei, e depois eu joguei no Flamengo, joguei até no Flamengo. Depois, quando eu não pude continuar, aí eu montei uma equipe feminina de handball, durante 10 anos. Então, handball para mim também é uma coisa que eu O esporte, né? O esporte também ele também tem uma função educacional muito forte. Ele é coletivo, né? Você aprende a perder, aprende a ganhar. Isso, exatamente. Esse Então, é importante, né? Na escola, a gente começou a participar de campeonatos, sabe? Jogos estudantis que teve em São João do Meriti, que era o tal do Jogran, foi uma coisa fabulosa. E aí, o fato de eu estar jogando e aquela galera gritando meu nome, eu achava o máximo, né? Gente, eu não jogo nem bola de vocês. Nossa, não, eu tenho uma mão que é terrível. Aí então, isso me ajudou muito. E aí uma outra coisa também, gente, olha só que legal. Eu ficava encarregado, eu juntei uns colegas na escola, e eles queriam ouvir disco, né? Eu estou falando lá do LP, lá atrás. Vinil, exatamente. Aí eu ficava encarregado de pedir alguém para levar uma vitrola. E eu ficava encarregado de conversar com a diretora para convencer ela a gente ficar depois do horário, dançando com as meninas. E aí, dito e feito, a diretora topava. E cada um levava. A gente ficava depois do horário dançando. Então eu aprendi a dançar também, juntinho, agarradinho, que hoje vocês não dançam, né? Aí por isso que é uma questão feliz. Essa coisa da música só para dançar e estragar. Não, você tem que dançar com outra pessoa. Entendeu? Então, assim, esse momento ali na década de 70 foi fabuloso. Hoje a dança é muito individual, né? Individual, a gente precisa voltar a essa questão de dançar junto, de colar junto. Colar corpinho. Aí eu fico recebendo aqui as meninas falando, fui no date, não sei o que lá, não deu certo, não sei o que lá. Eu falo, vai dançar junto pra você ver se não dá certo. Dá certo rapidinho, né? Porque ó, o negócio é quente. Porque eu tremia quando eu ia dançar com a menina, minha amiga, quando eu ia dançar com ela, eu tremia. Eu ficava, sabe assim, e ela também sentia também. Então é isso, essa sensação é a mais gostosa que tem. E é legal você falar que ela sentia também, que eu sou feminista, tá? Então assim, ela também sente, né? A mulher também sente, a mulher também tem calores, né? A gente tem esse tabu de ficar dizendo que a mulher não, sim, exatamente, sim. E é importante sentir um corpo no outro. Esse aquecimento é muito importante. Acho que somos mais felizes hoje, nesse sentido, tá? De ter poder falar e, de poder falar, sim. Sentido, porque antes não podia falar, é interessante. Você fazia, não podia falar. Hoje você não faz, você fala. Legal. Gente, deixa só eu abrir aqui. Bem, Renan chegou, obrigada, Renan, pela presença. Renan. E Renan, a gente está gravando, a liberação hoje é falada, que falou aqui, está liberado voz e imagem, tá? Pra você saber. E quem quer fazer pergunta, gente? Porque se deixar, eu vou ficar aqui com ele até passo do horário do programa. Olha aí, 2 mãos levantadas, olha só. Vem, Luiz. Eu quero passar o resto do dia com ele. Ó, Luiz, aí você tem que passar por mim. Peraí, dá um abraço aqui, Luiz, gostei, adorei. Tô falando, aí ó, saiu do ar. Que abraço, gostei.
pastor. Vai lá, Luiz. Enquanto ele passa o resto do dia, eu vou ir no banheiro já. Isso, Vai isso lá, aí. apareceu o espírito. Remédio de pessoa sinistra. Bom dia, obrigado, Henrique. Bom dia, que agradeço. Obrigado pela. Ah, você é Henrique também? Eu sou muito Henrique. Bom, eu não sei nem por onde começar, por isso que eu quero passar o dia inteiro conversando com você. Tudo bem, pra mim tranquilo. É porque você falou de dança, e você falou de música também, você falou de ritmo. Isso. E tem algumas coisas que eu gostaria de dividir com você, outras até te perguntar. Sim. Por exemplo, quando eu era bem novo, eu tive contato com dança. Mas na minha época, quem homem que dançava era gay, eu não podia ser. Exatamente. Eu sou da. Exatamente. Pois é, e então eu dizia para minha mãe que ia fazer ginástica e ia fazer balé. Ah, Eu fiz tá. balé clássico, moderno espanhol, mas muito pouco tempo. Durou muito pouco tempo. Eu fiz um workshop com balé biólogos, que na época eles se acoplavam, era uma coisa bem malabarista mesmo, né? Hoje em dia tem o Cirque du Soleil que faz uma Que coisa... faz exatamente coisa essa assim. prática, é verdade. Exatamente. Mas eu fiz com balé biólogos na época. E eu queria te falar isso tudo porque eu sempre gostei de quebrar barreiras, ou pelo menos na minha cabeça eu queria quebrar barreiras, no sentido de não só quem dança não precisa ser necessariamente gay, Sim. mas quem faz dança de salão não precisa necessariamente dançar com a pessoa do sexo oposto. Sim, hoje não. E isso, para mim, isso é novidade. Eu não sabia que isso existia. E eu achei muito bonito você falar essa coisa de conduzir e ser conduzido. Isso. É uma coisa que me deu uma vontade de ter a experiência de conduzir e ser conduzido. É a primeira coisa que eu quero deixar aqui. Adoraria ter essa experiência. Sim. Você falou de deslizar o pé. Exato. Achei isso maravilhoso. Eu estou assim, vou passar o dia inteiro, ela vai me expulsar daqui a pouco. Mas Está falando alfabeto? acho que o ponto principal que eu queria falar é de expandir as barreiras, os limites daquilo que a gente acha que é. Porque eu acho que dança, assim como várias outras manifestações de arte, mas dança tem um lugar muito especial, uma modalidade muito especial que tem a ver com o corpo da gente e como a gente reage. Isso. Mas o corpo da gente não só a coisa do biológico, fisiológico. Sim. É uma coisa de energia, de como a gente reage ao outro, como a gente se encontra no universo, como a gente como a gente se centra no universo, se posiciona no universo. Eu não estou encontrando as palavras certas. Não, eu estou entendendo o que você está falando, né? E é muito difícil descrever isso em palavras, né? Então eu digo que a dança vai onde as palavras não chegam, Bonito, hein? né? Anota aí. Tá gravado. Tá gravado, né? E só para terminar, porque eu não sei nem como é que eu vou terminar isso, mas Tranquilo. uma época muito traumática na minha vida foi durante a pandemia. Tá. Porque no ano anterior eu tinha perdido um monte de gente que eu amava da minha família, eu estava Mexeu muito com péssimo, você. estava péssimo. Então eu já entrei na pandemia péssimo Entendi. e fiquei pior ainda. Mas teve uma coisa que
me ajudou muito. Que foi uma aula de dança virtual, como é que chama? Aqueles grupos coletivos. WhatsApp. Google. Online, né? É online, É. Zoom. Plataforma Zoom, né? Zoom, Isso. E foi muito legal aquilo, porque eu consegui trabalhar, a aula focava muito na bacia, né? Que é o Quadril. Você divide bem. E eu não sei nem por que eu estou falando isso tudo, porque eu acho que eu quero ser seu aluno. Eu já fui. Olha só, a colocação dele é extraordinária. Eu vou tentar Obrigada, viu, responder. Ô Luiz, eu vou tentar responder. Tá. Eu vou tentar. Fantástico, assim, o que ele falou. Olha só, gente, quando ele fala. Como a dança emociona, né? Também, né? Porque está ligado ao coração, né? A gente pensa com o coração, a gente não pensa com a mente. Olha que louco, né? A gente pensa com o coração. Por isso, quando a pessoa fala para mim assim, eu gostaria de fazer aula de dança, eu falo assim, mas você gosta? Aí a pessoa com olhos, assim, bem, né? Aí a pessoa fala assim, os olhos brilhando, a pessoa fala assim, eu adoro, eu amo. Eu falo, pronto, 50%. Então, essa pessoa vai aprender. Porque é dela, ela não está indo fazer uma coisa forçada. Agora, olha que interessante. Quando o Luiz fala, que ele usou o termo aqui, energia, né? Né? Ele usou aqui o termo energia. Aí o que acontece? Justamente, nós temos no nosso cérebro a glândula pineal, né? Que ela é do tamanho de uma ervilha, olha só. Tamanho de uma ervilha. Ela fica aqui nessa direção, aqui, embaixo. E essa glândula pineal, que é a glândula que ela ajuda a fazer o escaneamento da gente quando a gente está dormindo. Tem que tomar cuidado com o sono, tem que dormir bem. Essa glândula, ela se alimenta, chama atenção até no ouvido. Família é assim mesmo. Né? Não, eu não durmo bem mesmo. Não, então, mas aí depois eu vou te explicar umas estratégias que você vai dormir bem. Assim, então acontece o seguinte, o que ele falou, a questão da energia. Somos um corpo puramente energia, o tempo todo. Né? E sobretudo no cérebro, que é onde manda todas as informações para o nosso corpo. Então o que acontece? O que ele falou, então assim, e essa glândula, ela se alimenta através de quê? Da luz, do sol. Por isso que a gente tem que dormir no quarto escuro. O quarto tem que ser todo escuro, que é a hora que ela está ali trabalhando. Quando nós estamos se movimentando, que nós estamos dançando, a gente manda, aí aquele prazer, viu o que ele falou assim, o que ajudou muito ele, a narrativa dele é fantástica, né? Ele fala assim, a narrativa dele, ele fala o seguinte, eu fiz dança online, que foi que ajudou muito, quando ele estava meio chateado, depressivo, pelas perdas que ele teve. Isso está ligado ao coração. Porém, quando ele começa a movimentar, e ele usou o termo bacia, que antigamente ele falava bacia, mas é o quadril, esse movimento, quando você começa a fazer o movimento, esse movimento do corpo, ele vai mandando informações para o cérebro. E aí, essa sensação de prazer que ele tem é substância do cérebro que está indo todo para o corpo. É como se ele tomasse um remédio, um calmante, entendeu? Então, essa questão da energia que ele está falando é isso. Tá? Não é nenhuma energia ligada à espiritualidade e nem religiosidade. É uma coisa interna que nós temos. Energia humana, né? Humana, Nossa, exatamente. E por isso que quando a gente junta um corpo com o outro, você junta essas duas energias que o Otaquari estava falando ali. Né? Agora, dentro dessa energia toda, dessa junção, eu quero saber de você, qual a importância da dança dentro desse universo da saúde mental, né? O que ela modifica, o que ela muda, né? O que ela ajuda, porque você trabalha justamente também nesse lugar, né? Isso, exatamente. Então, assim, existe um processo de aprendizado, né? Que é o nosso processo pessoal, né? Na linha junguiana,
que esse processo individual, como eu falei até aqui com vocês anteriormente, né? Então, foi minha avó que me ajudou em casa, fazia as coisas para casa. Então, eu tenho esse processo individual muito forte na minha cabeça. E esse processo muito forte que eu tenho na minha cabeça, de ter esse envolvimento com a minha avó e com a minha mãe, no caso, mais com a minha avó, eu acho que fez com que eu fizesse a pedagogia, porque quando eu fiz a pedagogia, gente, era 49 alunos, eu era o único homem e 48 mulheres. Todos os cursos que eu fiz eram uma quantidade de mulheres. Então, o que acontece? Essa minha vivência que eu tive com a minha avó e com a minha mãe me ajudou muito quando eu estava nesse meio dessas mulheres, de entendê-las, de eu não fazer certas brincadeiras que não convinham com aquele grupo, tá entendendo? Né? De eu saber me colocar. Como eu já tinha vivenciado esses 10 anos de handball, trabalhando com mulheres, ali também eu aprendi muito também. Assim, o que você deve falar, o que você não deve, quando você tem que se impor ou não. Porque acontece o seguinte, olha só que interessante, porque a mulher, durante o mês, ela passa por questões de períodos, né, que vocês sabem, de 7 dias. Então, isso, uma mulher, uma menina, que não tem um determinado acometimento. Agora, a menina que tem um acometimento, né, mental, né, intelectual e tal, isso vai reverberar mais essa questão. E você tem que entender. Somatiza, né? Isso, exatamente. Esse processo de casa, de rua, não sei o que você teve, ele vai muito inferir em tudo que você vai fazer sempre mais para frente. E a arte, como um todo, a arte, ela vai ajudar muito nesse contexto. A minha foi fantástico quando ela pensou assim, bom, vamos trabalhar com a arte, com esse grupo. Porque, sabe assim, e assim, a única mulher a ser formada naquela época, a gente já sabe, no Brasil. Ao contrário de você, é uma mulher que se formou dentro de uma turma só de homens. Só de homens. Isso, exatamente. Né? E assim, naquela época, assim, dela ter essa usando o termo, essa pegada, então, essa vibe, não sei, né? Assim, dela escolher, bom, vamos trabalhar com a arte, e ela sendo a partir com essa identificação, com essa ideia, com todo esse conhecimento dela ligado ao Jung, né, a psicologia analítica junguiana, ela fala assim, então vamos usar a arte, porque vai fazer uma diferença lá. E foi o que aconteceu e acontece mesmo. Né? Como ele acabou de falar aqui, né, assim, né, do momento que ele estava, e o movimento corporal, ele sozinho, ninguém junto com ele. Porque a pandemia foram momentos muito solitários, né? Foi. E aí quando você tinha esse encontro online, mesmo que em tela, né? Uma tela Isso. separando as pessoas, era um momento, né, que você conseguia tentar sentir alguém mesmo que pela tela. Então ali sozinho, Isso. tentar buscar uma energia, né? Até porque você tinha que se agarrar em alguma coisa. Exatamente. E eu tive 2 experiências também interessantes. Foi bom o Luiz ter falado tudo isso, porque assim, por exemplo, eu estava morando em Portugal no início da pandemia. E eu estava desenvolvendo uma pesquisa com crianças de 6, 7 anos com a dança integrativa e os signos africanos. E foi muito interessante, porque foi um dia que, quando terminou a aula online, que entrou no dia 7 lá, 2020, teve que parar tudo e tal. Aí eu não pude já fazer com os alunos presencial. A gente fez tudo online, vamos ver se vai dar, vamos ver, não sabia de nada. Aí deu um dia muito interessante que uma mãe ficou até o final e ela falou que queria falar comigo. Falou com o meu orientador, o Levi, ia falar comigo. Eu falei, nossa, aconteceu alguma coisa. Porque assim, gente, nós somos brasileiros. Cara, a gente em outro país, a gente pinta sério. Você é brasileiro, você é o jeito que você é. Tal, você brinca, você faz, entendeu? E lá eles são mais polidos, entendeu? Eu falei, acho que eu fiz alguma coisa. Mas que nada, a mãe queria falar assim, olha, o que você está fazendo com o meu filho? Que ele não é mais aquele garoto. É aquele menino que apronta na sala, assim, botava aquele fogo e tal. E ela falou, como é que ele está participando online? Ela falou, jamais eu imaginei que meu filho pudesse participar de uma aula e de dança. E era legal assim, porque eu trabalhava com eles a musicalidade,
usando tudo que você tem na cozinha, tá, gente? A cozinha é um lugar ótimo para a gente pegar instrumentos. Cuidado, lá. não quero os pratos na mão. Não, exatamente. Só não vai usar a faca. Né? Então, eles usavam. Eu falava, então, Panela é ótimo. panela, frigideira, colher, né? Então, por exemplo, o agogô, né? Que é uma coisa que você pega o agogô, ele tem duas coisas que você bate, tem. Não, pega duas colheres. Aí eu botava 2 colheres de sopa, uma aqui no dedinho deles que eu ensinei, e outra aqui, ó, segurando assim, uma mais pra frente, outra aqui. E com a terceira aqui. E uma mais à frente e outra atrás. Eu tocava tem. E eles Faz um tocavam. som bom, Faz um né? som muito bom. Então a gente usava garrafão de água para tocar, que seria o djembe. Mas De Senegal. você concorda que de tudo a gente tira sons? Tudo, sim, Né? tá. Aqui é outro, ó. Aqui é outro. Ó. Isso, lá é outro. Aí. O corpo é uma caixa, Fala. não é? Isso. Basta ter ritmo, O né? corpo fala. Exatamente. Então, assim, então, essa experiência, dessa vivência que essa pessoa teve ao longo da vida, a gente consegue trabalhar com ela na arte. A arte eu estou falando como um todo, mas na dança de salão, que é o que eu trabalho, ou a dança integrativa, que tem movimentos corporais, que não precisa ser 2 pessoas, é uma pessoa só, você consegue. E a pessoa, eu até proponho às vezes que a pessoa faça um desenho, ela cria um desenho, qualquer desenho, e a gente trabalha esse desenho com o corpo. Você cria um movimento com a arte que você fez. E você cria um movimento e dá um nome para aquele movimento. É isso. Você imaginou se a gente tem uma sala com 10 pessoas e cada uma escolher um movimento, dá para a gente montar uma coreografia. Dá, no teatro a gente faz umas coisas legais assim também, Né? da máquina maluca, né, que a gente fala, vai juntando as pessoas e vai fazendo E posicionamentos, e depois aí- coloca os sons e vira aquela máquina, né? O aí corpo depois também. a gente senta para a gente conversar como é que foi essa experiência. Exatamente. Que aí você pode fazer uma ligação com a tua família, com o que você passou aqui, que ficou, né, aqui, né, como ele vai falar, e o vai falar, para não colocar debaixo do tapete, que são as sombras. A gente pode trazer essa sombra para esse momento da dança, para esse movimento, para trabalhar isso. E botar isso para fora, isso não te pertencer mais. Tem como fazer. Olha lá, acho Vamos então trazer aqui, porque eles têm. que a Fátima vai fazer uma pergunta. Quer uma pergunta? Eu acho que ele vai responder bem rápido. Tá? Pode. É só, Henrique, é o seguinte, você fala muito de dança terapêutica, né? Eu, inclusive, eu convidei alguém para uma amiga para ir, vamos, né? Dança terapêutica. Ela falou, mas qualquer dança é terapêutica. Eu posso estar te fazendo uma pergunta ignorante. Então, em qualquer momento que eu chegar e dançar, isso já é terapia ou a dança terapêutica seria algo mais específico, que você vai ensinar a dançar e, ao mesmo tempo, você conduzir para essa terapia. Era só isso. Boa pergunta. Isso É aí. muita coisa. Muita coisa. Ó, então, assim, a princípio, qualquer dança, por causa do movimento que você vai fazer, lembra, vai mexer com o cérebro e ele vai mandar informações neurais para o corpo todo. Isso já ajuda. Agora, precisa realmente ter uma metodologia, senão vira bagunça. Essa é a verdade. E essa metodologia, ou esse método, na verdade, a metodologia é como você vai fazer. E o método é alguma coisa que você tem para você propor para isso acontecer. Então, por exemplo, aí é que está a dificuldade que ninguém gosta, às vezes, de trabalhar. Quando eu falo assim, já me falaram muito assim, você não vai dar um curso de formação em dança integrativa? Eu vou. Só que eu já falo assim, vai ter que ler muito. Porque, cara, que é o caminho que eu fiz. Você tem que ter vários autores ligados, né, da dança e ligado à saúde, para poder você unir as duas coisas. Aí, de acordo com o caso, cada estudo de caso é um caso. Eu posso ter um grupo, mas eu tenho que ver por que João veio fazer aula comigo. Eu posso ter um grupo, mas tenho que saber por que Maria está fazendo comigo. E na hora de eu dar a dinâmica, eu vou dar específico para 3 que tem algo que comentou comigo, que eu acho que é interessante os 3 trabalharem. Eu vou usar lá 4 pessoas, eu vou fazer isso.
E outra coisa que muitos profissionais não se tocam, a questão do repertório musical. Eu tenho que ter um repertório musical que eu vou atingir aquela pessoa. Interessante. Obrigada. Tem que ter, entendeu? Tem Tá que anotando tudo, gente. Ó, Ó, caderno tá bombando. Então, por isso que eu gosto de trabalhar muito com a percussão. Eu gosto muito, eu toco vários instrumentos, mas eu gosto muito de percussão porque acho que ele entra dentro de você. Ele faz você, né? Eu amo percussão. E aí eu uso umas técnicas. Então, assim, então é isso. Respondendo o seguinte, Muito obrigada. tá bom? A nível geral, toda a dança, né? A dança de rua, todo vai, né? Mas, ó, o Renan acho que vai então. Vai, só um minutinho, Renan. Eu quero entrar numa questão aqui, por quê? Porque a gente tem um momento dos signos desse povo todo aqui, que tá. Se eu não passar os signos desse povo, eu vou ser o quê? Degringolado. Deixa o Renan E aí, perguntar primeiro, a gente deixa. entra, porque aí, não sei, entendeu? É por causa do tempo, a gente Tá. tá numa questão de tempo. Então vai, Renan, pode, porque aí tá dentro desse. Vai vir? Fica Tem tranquilo. duas perguntas. Duas, tudo Não, bem? uma hoje, tá? Não, é rápido as perguntas. Então tá, então vem Então tá, rapidinho vem, aqui. Vem. Renan. Tem que ser aqui. Não, até mesmo. Não, você tá ali porque tem que. Senão o som não sai direito. Senta aqui. Legal. Duas rapidinhas, pelo amor de Deus, senão não tem signo, né, gente? Vai, Renan. fala. Estou. Boa tarde. Bom dia, né? Ainda é bom dia, né? Não, não sei não. Pra você, a capoeira é o quê? Uma dança ou uma luta? Tá. Para mim, as duas coisas. Eu vejo a capoeira como uma dança porque ela tem um movimento corporal, né? E esse movimento corporal, ele é alto, médio e baixo, como se fosse até uma dança integrativa ou uma dança contemporânea. Porque ela faz, porque dependendo do tipo da capoeira, regional ou de Angola, né? Que é bem baixo, Angola, por exemplo, bem rasteiro, bem baixo e tal. Um movimento bem interessante. Ela tem uma intensidade lenta para moderado. O regional ela é mais jogada e tal. Então ela passa do não tem lento, moderado e mais rápido. É uma dança, porque a dança ela vai passar por esse ritmo, ou a gente chama também no erudito de andamento, que seria lento, moderado e acelerado. Entendeu? Legal. Então, para mim, eu vejo como uma dança e como uma luta também. Porque eu posso alvejar a outra pessoa, né? Quando Que era eu usar... entrei- Desculpa. Pode falar. Quando eu entrei na capoeira, eles me disseram que era uma dança, não era uma luta, entendeu? Entendi. Era uma dança. Eu era dançarino de capoeira, de verdade. Tá, entendi. Vamos dizer assim. Entendeu? Eu entendi. É porque, na verdade, eles não queriam. Porque, assim, o que aconteceu rapidamente, assim, é que a capoeira, no início daqui do Rio de Janeiro, como capital, né, 1765 e tal, então, assim, todos os africanos que vieram, que eram da capoeira e tal, eles usavam a capoeira para se defender. Então, a capoeira era uma luta, considerada uma luta para defender. Por isso que tivemos leis aqui no Rio de Janeiro que não poderia estar jogando capoeira em qualquer lugar no centro né? Porque essa capoeira policial fosse lá, ele ia, no caso, ter a sua defesa como a capoeira. E ele poderia atingir alguns soldados que não sabiam, é isso. Então, para não alarmar você, não deixar você talvez preocupado, eles falaram que não era uma luta, mas na verdade é uma luta. Assim. Maravilha. Legal, né? Legal. Valeu. Foi? Te respondeu? Valeu. Excelente. Obrigada, Renan. Obrigado. Capoeira é um manifesto incrível, né? Eu adoro. Minha filha faz há muitos anos. E é um excelente pro corpo, né? O corpo também, porque ela Pra vai trabalhar. mente, né? Porque você fica ligado nos golpes, né? Então te dá um equilíbrio ali. Equilíbrio, toda a trabalha muito observação. equilíbrio, psicomotricidade, neuromotricidade, é fantástico. Então vamos lá, eu ganhei mais 10 minutos do meu amigo Luiz, vou entrar no programa dele, hein? Porque... Está liberado hoje. É assim, a terapia junguiana, ela busca auxiliar o indivíduo a compreender os seus conflitos internos, aí os símbolos, os sonhos, né? Isso. Tem uma análise de sonhos, padrão de comportamento que é visto. Isso. E aí você se especializou nessa terapia junguiana
E eu quero que você fale um pouco disso e entre nessa questão que eu acho que tem muito a ver, que você foi nessa especialização dos signos africanos, né? Tá, sim, então, legal. Então, esse meu trabalho novo, né, inédito aí com relação aos signos africanos, ele realmente tem a ver com a psicologia analítica junguiana. Porque o que aconteceu? Eu herdei, que é o seguinte, então tenho que voltar lá rapidamente e vou. Volta tudo rápido. Mas é o seguinte, em 89, eu entrei para a religião de matriz africana, em 89. Então, agora, em maio, mês passado, eu fiz 36 anos já de santo. E eu ganhei do babalorixá que eu tinha, ele me ensinou os cálculos, né? Os cálculos que eu acabei agora, há pouco tempo, isso já tinha muitos anos. Aí quando eu resolvi levar esse cálculo para a universidade, eu precisaria ter certeza qual o caminho que eu ia fazer. E aí eu descobri que esses cálculos estão ligados à etnomatemática. O que é etnomatemática? É um cálculo que você faz relacionado a uma etnia. Pode ser um grupo indígena, um quilombola e tal, como eles têm uma prática de fazer cálculo, de calcular as coisas. Aí eu vi que esse cálculo que eu ganhei, que eu recebi, eu vi que eu poderia fazer. E uma coisa incrível, que eu só fui saber depois, muitos anos depois, que esse pai de santo, esse babalorixá que eu tinha, ele na verdade era um grande bailarino, entendeu? E era diretor do Teatro Castro Alves, que é o Carlos Moraes. Que ele foi o precursor de colocar os homens da capoeira, não saiu agora, da capoeira para dançar balé clássico. E ele fez isso, e segunda coisa que ele fazia, ele criava espetáculos tudo ligados aos orixás. Gente, isso na década de 70, na tremenda ditadura. Então, eu acho assim que ele foi um cara deslumbrante, assim, né? Transgressor, né? Isso, transgressor. Então, assim, e ele que me ensinou a dança de todos os orixás, e ele morava na Bahia e eu estava em Cunha da Rocha. A casa que eu frequentei, que eu comecei, foi em Areia Branca, em Belfort Roxo. Então, quando tinha função, eventos, lá ele mandava, chama o menino do Oxalá e tal. Mas eu não entendia, aí eu ficava chateado, porque ele só me chama e tal, mas ele estava me ensinando, gente. Ele me ensinou todas as danças, todos os orixás, ele tinha uma paciência. Ele era do Molu, Iemanjá, um coração incrível, assim, uma pessoa fabulosa, e ele tinha essa coisa bem progressista, né? Ele falou, um dia você vai usar. Então eu passei lá. Quando eu fiz na Unicamp, na FCM, acho que foi o último curso que teve de psicologia analítica junguiana, eu tive que apresentar um trabalho. Assim, apresentar um trabalho escrito e fazer uma defesa, um exemplo, né? E eu, como não sou médico, né? Eu não tinha algum estudo de caso e tal. Aí o coordenador, ele falou assim para mim, que era o psiquiatra Giglio, né? O doutor Giglio, ele falou assim, não, faz um trabalho, então. O que eu fiz? Escolhi a vida do Michael Jackson. Estudei a vida do Michael Jackson toda. Estudei. E quando eu fui apresentar para eles, apresentei o cálculo, o nome todo do Michael Jackson. Aí eu fui falando sobre o Michael Jackson, mas através dos signos africanos, assim, qual o signo que ele tinha. Então, por exemplo, assim, um exemplo rápido. O Michael Jackson, ele tinha 2/12. E esse 12 significa uma coisa muito ligada à justiça. O Michael Jackson, ele era muito justo. Ele era um jovem assim, muito justo. Ele era muito honesto, muito justo. Ele queria coisas boas para as pessoas, né? E uma coisa interessante que as pessoas não sabem é que o Michael Jackson, ele era testemunho de Jeová. Olha. E ele botava uma peruca, botava uma roupa e ele batia na cara das pessoas à noite para poder evangelizar as pessoas. Ele fazia isso. Ele fazia isso constantemente. Tá. E ele tinha 6 também, que era um signo também muito interessante, fazia ele ter ideias. Então, o Michael Jackson, ele foi o quê? Até hoje ele é considerado um dos artistas mais criativos no palco. Gente, você cantar, dançar, fazer uma performance, é muito difícil. Muito difícil. A própria Madonna diz que ela aprendeu com ele.
E aí eu fui mostrando para eles, através do signo africano, a vida dele e as questões que permearam a questão familiar. Com o pai dele, infelizmente, e com a mãe dele. E a Diana Rhodes, que foi uma mulher assim, que ajudou muito ele e tal. Então foi isso. Aí eu fiz. Então, a gente vai sair do Michael Isso. Só para dar uma ilustração. e vamos descobrir os signos da galera daqui do estudo. Tá. Então, aí o interessante é o seguinte, que esse estudo que eu fiz, que eu estou fazendo, que eu estou desenvolvendo, eu trouxe ele para a dança. Eu não trouxe ele para a religiosidade. Embora que é um caminho ligado à religiosidade e tal, mas eu trago ele para o movimento corporal, entendeu? Então você vai fazer o seguinte, eu vou dizer, você vai dizer os signos de cada um. Tá. Só que você tem que ficar aqui mesmo, tá? Não pode ser daí não, porque você quer movimento. Eu quero movimento. Mas eu tenho que te prender. Isso, então não sai não. E aí você vai fazer, de repente, o símbolo desse signo Eu falo. em rapidinho. movimento. Você consegue fazer aqui pra gente? Ah, dá. Dá? Dá. Mas você tem que legal. lembrar que você tem que estar na câmera, Então eu tá? posso ficar aqui. Aí mesmo. Então tá. Olha só, Sai. eu descobri que eu sou de Omolu, não é Tá, o isso? seu signo que rege o teu Ou nome, não, né? é Omolu? É, o nome Porque eu sou número 25, 5 mais 2, 7. Sete. 7 é Omolu. 7. Numerologia. Poderia ser Sim, uma poderia cabola, ser, mas a gente está dentro africana. da simbologia africana. Isso, então, esse 7 que rege ela, ele dança assim, ó, esse é um movimento bem característico. Repare que ele passa pelo chão e desliza, tá vendo? Ó, esse movimento aqui, ó. Entendeu? Um dos movimentos. Existem vários, mas esse movimento de corpo, você vê, e abaixa e levanta. Quer dizer, então você faz nível alto e médio. E isso é bom, se você fazer isso durante 30 minutos ou 20, já é bom, porque é um grande aquecimento. Eu também vejo, no caso, por esse lado de cada movimento. A minha preocupação é essa, que ela faz esse movimento trabalhando coxa, anterior e posterior, tá vendo? Panturrilha e coordenação motora, porque quando você desliza o pé no chão, você tem que fazer isso aqui, ó, coordenação motora. Ó. Isso trabalha a bacia, o quadril, ó, sustentação, vai e volta. Um excelente movimento que está ali. Rege o nome dela e ela não sabe. Então agora ela pode fazer durante 10 minutos esse movimento. Depois eu te passo a música e você faz. Lá na cozinha fazendo meu. Isso, exatamente. Outro. Ana Paula. Ana Ana Paula é o número 19, 9110. 10. Opa, 10. 10 é Oxalá. Olha que legal. Meu santo, por sinal. É assim, Oxalá ele vai trabalhar geralmente mais curvadinho aqui, esse movimento. Aqui direita, esquerda, faz direito, esquerda, esse movimento, Oxalá. Tá? Então vai trabalhar muita carga, você vê, as costas, né? Aqui, essa musculatura, resistência física, né? Porque você vai trabalhar muito isso, essa resistência de você ficar muito tempo nesse movimento. Eu quero saber o meu também. Eu já lutei e na luta eu tinha muita resistência em ficar nessa posição mesmo que você colocou, é uma das posições que a gente tinha que fazer, de ficar assim, tipo, ia Isso. passando as faixas e eu tava lá, amarradona. Tranquila, Eu né? sempre tive essa resistência, basta tem que 10, saber do né? que você tá Isso falando. aí, 10 Oxalá. Que tá ligado ao grande. Tá? Posso ir? Pode. Sebastião, Sebastião, 22, então ele é 4. 4, olha. Então, 2 aqui. com 2 é 4. Isso. Então, Qual é? esse é manjar. Ela vai trabalhar tanto esse movimento aqui, ó, lateral, em pé, como também mais abaixado também, esse movimento também. Então, vai trabalhar alto e médio. Então, isso é bom, porque você trabalha bem joelho, a resistência, o joelho que a gente precisa fazer mesmo, todos nós precisamos fazer esse movimento. Panturrilha, tá vendo? Esse movimento. E a coordenação, para direita e esquerda. E manjar. Vamos Tá ligado lá. ao mar. Antigamente fazia isso. Isso, olha ali. Olha ele. Olha lá. Isso. 70 anos, né? Vamos no Eu próximo? tenho que fazer isso aqui, então. Vamos no próximo? Camila, gente. Camila. Presta atenção na Camila, hein? A Camila. A Camila é 11, então é o quê? 11. 2. Não é isso? Não, o cara perdão. fica- Perdão. É. Camila é 29 e aí ela chegou no 11. No 11, tá, 11. Então, 11 vai trabalhar aqui em terra, em Ançá.
Regina foi. Ai, a Camila tem cara de ançã. Tem, né? Brava, Muito assim. da guerra, né? Aí! Tem cara de ançã de guerreira. Não, quando é mulher que Não. sócio, né? Não, Sim. calma aí que eu vou te... Ele vai falar o seu, Renan. É. Não, mas E já você conheço é também, como? já conheço Isso, também. tem esse movimento aqui, braço, trabalhando É com muito os em cima, braços né? em cima aqui. É porque Caçador. ançã, quando você vê, ela é, né, tem que É um puxar. vento, ela representa o vento. Isso, ela espalha o vento, espalha os movimento, né? exatamente. Vai ter o quadril, a bacia que ele falou, que é esse movimento aqui assim, ó. Entendeu? Dançando, movimento. E aí? Dançando, legal, hein? Viu? Ela A veste Suzy, camisa. cadê a Suzy? Cadê A a Suzy Suzy? deu Nossa. 28, que virou 10. 10 eu já lá também. Então, trabalhar Oxalá. esse movimento, entendeu? Ó, movimento, sempre a sua sustentação aqui, pé, braço, tá? Ó, movimento, ó, aqui, para direita, esquerda, vai andando assim, ó, faz esse movimento, volta para até levantar, depois vai de novo. Muito importante esse movimento. Agora, para você levar para sua namorada, Ah, é, ela deu Cristiane, né? 23. Cristine. Cristine Cristine. Dias. Ih, Eu ela vou falar o chorou, nome hein? todo, não. Ela é chorona, não é? Ela chora escondido. Na frente dos outros, dificilmente. O dela deu 5. 5, por cada Oxum. Tá ligado a Oxum? Ih, não, não sou Oxum, não. Ele explica. Chorou no Oxum? É? Oxum Não, assim. 5 é não, Oxum. É, o seu Não, eu bolo. digo porque ele tem outra coisa assim, né? Ele está conversando sobre a questão dos orixás. Ele acha que eu sou de Oxum. Oxum é chorona? Eu não sou chorona. Eu chorando demais. Ayala, Muito o amado. dele você esqueceu. Esqueci o seu? Eu também. Ah, peraí, o seu então, você dá chegou minha- depois, calma aí. Ó, então deve Oxum, 5. vai. Oxum que deve. Oxum. E Ela tem a tá dança ligado do a Oxum. cachoeira, tá? Cachoeira, é O seu é verdade. terra. 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 O Gosto. seu é fogo. Terra também. Mas o Oxum, qual é o movimento? Movimento. Movimento assim, ó, que é o Ijexá. Entendeu? Aqui, ó. Assim, ó. Ijexá. Renan de quê? Movimento. Renan. Meu nome é José, não é, Renan? Ó, José Renan. Renan. José Renan. Da Costa Gonçalves. Vai falando aí, Henrique. Vai Tá. desenvolver. Luiz Henrique, foi. O dele qual foi? Não, dele eu não tirei ainda não. Vou tirar agora. Luiz Henrique. De quê? Soares Pereira. Ah, eu Você pega todo esse tirei 5. movimento, é Luiz isso que eu tô falando, Henrique entendeu? Soares Pereira, eu tirei 5. Ele deu 25, virou 7. 7. O Mulu, né? Mulu. Que é Só pelo nome do cara. O Molu. 7. Como é que é o Molu? 7. É O eleito. Mulu. Movimento, esse aqui, ó. Viu? Aí, ó. Deslizando o pé. E deslizando o pé. Deslizando o pé, exato. E o movimento de braço, tá vendo? Eu vou fazer aqui, cadê essa? Eu não posso sair aqui. Ó, o pé, mão direita com o pé esquerdo, mão esquerda com o pé direito. Tem que ter esse movimento. Você desliza o pé. Ó, deslizou um, o outro movimento, e vai fazer esse movimento aqui. Ó. Entendeu? Beleza, Então, tem que ter obrigado. um joelhinho bem tá, né? Pra poder aguentar. Agora eu quero ver o do Renan. Renan, o que que deu? Então, vamos ver agora. Vamos. Eu quero ver se o Renan condiz com o que eu penso. E... 3. 3. Renan é o quê? Renan é o quê? Todo mundo fala que eu sou de Oxóssi. Ah, é? Oxóssi? Não, então, olha só. O 3 também é uma qualidade do Molu também. Só que é um outro Molu também, o 3. Tá? Que é esse movimento aqui. E tem uma luta também, uma coisa de luta, de voltar, entendeu? Que tá ligado à capoeira lá que você falou. Você viu? Só pelo meu nome você já sabe disso. Eu não, ele. Bem, olha só. Foi bom, gente? Maravilha, parabéns. Foi uma manhã boa, produtiva? Com certeza, claro. Henrique, infelizmente estamos a 11h39, certinho, 10 minutos, cara. Já falta um minuto, Ela falta entendeu? um minuto, então vamos lá. Por favor, suas redes sociais, suas considerações finais, curso que você vai dar no Noite pra gente encerrar. Ah, tá. Noite Sica, estou só aguardando. Noite Sica vai ser dia 12 e 19 de julho.
deve ser a tarde das 14 às 17, mas aí eu te mando, eu te informo. Rede social? Instagram é Henrique Carioca Oficial, tá bom? O Facebook também, né? E assim, agradecer vocês pela presença, porque foi muito importante. Aquilo que eu falei, essa energia que vocês trouxeram aqui é fantástico, né? Sem isso não tem como, né? E agradecer o convite de você, da gente ter batido um papo, pode contar comigo. Luizão, vamos levar você para Paquetá. Gente, muito obrigada. Obrigado, Eu quero agradecer gente. demais a Cláudia Mastrange, que faz toda a divulgação do programa. Opa. Dona Fátima, obrigada por esse convidado Obrigado. incrível que a senhora indicou. Carlos, Muito obrigado, obrigada, Fátima. gente. Muito obrigada mesmo. Camila, obrigada. Luiz, Obrigado. obrigada. Todo Obrigado, mundo que está ali, Luiz. ó, nos assistindo, Obrigado. que hoje tem gente aberta assistindo a gente. Valeu, gente. Obrigada aí pela audiência do Instagram. Gente, Fazer a gente pergunta, entra alguma de coisa, férias pode agora contar no com mês você. de julho e a gente só retorna em agosto. Julho todo a gente vai estar reprisando programas importantes. Então eu só quero agradecer, mas a gente também precisa dar uma descansada, né, Luiz? Sim, Para repor as rebater, energias, tá bom? isso, tá bom. Gente, como é que a gente fecha? Rádio Revolução, a rádio que é Louca por você! De novo, Rádio Revolução, a rádio que é Louca por você! Obrigada! Parabéns.